Você vai encontrar no seu convívio pessoas que soltam a besta sempre e com muita facilidade. Qualquer coisinha, a pessoa envermelha, a pessoa fica como um pimentão maduro, o sangue parece que sobe todo para a cabeça, ela perde a razão, ela perde o controle, elas agem totalmente pelo ímpeto da emoção. Na live passada, eu falei sobre o poder da transformação e eu disse que tem duas maneiras de se transformar, ou pelo amor ou pela dor. Pelo amor é o caminho mais fácil, porque é mais leve, é o caminho da consciência. O caminho do amor é aquele que a pessoa busca espontaneamente, porque ela quer melhorar, ela quer crescer, ela quer evoluir. O caminho da dor, normalmente, são para aquelas pessoas que resistem, que já têm alguma programação errada no subconsciente, está num processo destrutivo, e a própria programação errada já dificulta a pessoa de buscar saída, de buscar solução. E ela acaba caindo na zona de conforto, ela acaba não se esforçando. Mas eu disse também que o preço da transformação está no sacrifício. Não há transformação sem sacrifício. Ninguém faz mágica, ninguém faz milagre, ninguém transforma ninguém de uma hora para outra. A pessoa é como uma edificação, é como construir um prédio. Ninguém constrói um prédio em uma semana, em um mês. Então, para a gente se edificar, a gente leva tempo. Eu diria até que a edificação do ser humano se faz durante toda a nossa existência. Como disse Jesus de Nazaré, vigiai e orai, vigiai e orai. Isso é um processo contínuo e permanente, isso é para sempre. Nós temos que estar o tempo todo e até o fim da nossa vida administrando a nossa mente, nossa razão e nossa emoção. Nós vamos falar nessa noite sobre o tema como controlar impulsos e esfriar raivas. Você sabia que nós não é um, nós é dois? Essa forma errada no português de falar é propositada, porque a gente sabe que as coisas bizarras, elas chamam mais atenção, elas nos despertam mais atenção do que as coisas muito metódicas, muito organizadinhas. Então nós vamos ferir a regra do português aqui, né, para você também cair nesse clima, nessa linguagem, na sua casa, na sua comunidade religiosa, no seu lazer, no seu ambiente de trabalho, né? É assim mesmo que a gente gostaria que você lidasse no seu ambiente, no seu habitat, onde você passa a maior parte do seu tempo, onde você sentir que é necessário você cuidar das suas emoções e ajudar também o outro a cuidar da emoção dele. Então, como eu estava dizendo, nós não é um, nós é dois. Por que nós não é um, nós é dois? Porque nós temos o consciente e o subconsciente. Então, quando nós agimos com a razão, nós estamos agindo com o consciente. Quando nós agimos com a emoção, nós estamos agindo com o subconsciente. A emoção é o combustível que move o subconsciente. O consciente é uma parte da mente que nos diferencia dos animais, porque é racional. Só o ser humano tem essa função consciente. As plantas, os animais, os outros seres vivos, não têm essa função racional consciente. Mas o fato do ser humano ser racional, ter o consciente, que o diferencia dos demais animais, isso não quer dizer que somos tão livres assim como pensamos. Porque a gente age muito mais movido pelo subconsciente, pela função emocional, pela função irracional da nossa mente, do que pelo consciente. Isso porque o subconsciente é aquela função da nossa mente que é mecânica, que é automática, e por ser mecânica e automática, só funciona programada. E depois de programada, funciona sempre como está programada, apesar que pode ser reprogramada. Essa é a notícia boa, porque se você está tendo resultados ruins em todas as áreas da sua vida, ou em algumas áreas da sua vida, então fique tranquilo, porque esses resultados são produtos da sua mente mal programada. E você não tem culpa disso, porque essas programações erradas, muitas vezes herdamos, adquirimos na gestação, na infância, quando ainda o nosso consciente não estava formado e nós não tínhamos ainda consciência da vida. O consciente ele começa a surgir
ali pelo terceiro ano, ele está associado ao ego, estudado por Freud, né? Até 3 anos de idade, nós somos comandados pelo id. Id é o nosso instinto de sobrevivência, nossos desejos. Nós nos comunicamos com o mundo até 3 anos de idade pelo id, pelos instintos de desejo, como forma de garantir a nossa sobrevivência. Então a nossa comunicação ali, ela é puramente emocional. A gente chora, a gente esperneia, a gente teima. Olha como as nossas crianças são nessa idade, porque elas não sabem se comunicar pelo consciente. E ali elas são totalmente regidas pelo instinto de sobrevivência, né? Que é um instinto natural. Depois dos 3 anos, a consciência começa a se desenvolver. E ela começa, de uma forma muito elementar, pensar, raciocinar. Mas não tem ainda a maturidade da vida, que vai surgir com mais força após os 12 anos de idade. Ali pelos 6 anos de idade, já surge o superego, chamado por Freud, que é o nosso juiz interno, que vai ajudar a gente a discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo do que é errado. É o nosso sensor moral, o nosso juiz, aquele que mostra para nós, né, se estamos agindo corretamente ou se nós precisamos repensar as nossas atitudes. Depois dos 12 anos, então, a gente já consegue pensar de uma forma mais abstrata. Ali pelos 18, 20 anos, nós alcançamos já um estado racional bem mais evoluído, na casa aí de 80%, e só lá pelos 30 anos, que, de acordo com os estudos científicos, o nosso cérebro, biologicamente, estará pronto, estará constituído com todas as células, com toda a capacidade biológica e neural, e permitir que nós possamos usar a nossa maturidade, a nossa capacidade racional plenamente. Eu costumo dizer que talvez seja por isso que Jesus só começou a sua missão após 30 anos, porque ele teve que esperar essa maturação biológica do seu organismo para poder ter maturidade psicológica e espiritual para enfrentar tudo que ele enfrentou e para cumprir a sua missão. É por isso que a gente, depois dos 30, costuma falar assim, se eu tivesse essa maturidade, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu não teria agido assim, eu não teria decidido assim, eu não teria feito aquilo. Como eu já disse na live passada, não existe lei de involução, não tem volta. Com o passado, a gente aprende. Não tem como você deletar o passado, não tem como você se livrar do seu passado. Tem como você reorganizar as emoções do passado. E nós precisamos muito aprender a fazer isso. Como diz o Dr. Augusto Cury, a emoção precisa ser treinada, e o ser humano em geral não sabe disso. Assim como nós treinamos os nossos músculos para ter o corpo condicionado como desejamos, assim como temos que estudar para desenvolver o nosso cérebro racional, a nossa intelectualidade, também temos que treinar a nossa emoção para que nós possamos ter equilíbrio, para que nós possamos ter controles sobre nossos impulsos, e para que nós consigamos apaziguar o nosso interior e lidar mais dialogicamente, mais racionalmente com as pessoas. Mas a vida é um aprendizado. Então, como eu ia falando, se você teve muitas atitudes no passado que você não aprova, não importa a idade que você tinha, eu acho que sempre há tempo de você reorganizar esse passado através da compreensão. Perceber que naquele momento você tinha limitações, que você não fazia uso pleno da razão, ou pela idade que tinha, ou porque estava sob ímpeto da emoção, e quando a gente está sob ímpeto da emoção, a nossa razão fica ofuscada, fica ludibriada, a gente não tem capacidade racional, a gente não consegue fluir com o raciocínio. Então é por isso que a gente acaba fazendo muitas besteiras ou cometendo muitas besteiras em prejuízo nosso e dos outros, quando a gente não está fazendo uso da razão. Então, retomando a minha fala inicial, quando nós agimos com a razão, então nós é nós é gente, nós é ser humano, nós somos solidários, nós somos fraternos, nós acolhemos as pessoas, ajudamos as pessoas e até damos a nossa vida para as pessoas. Quando agimos com a razão, nós nos assemelhamos ao Criador, nós expressamos amor, nós expressamos alegria, nós expressamos
o brilho e o esplendor divino. E nós somos amáveis, somos queridos, somos desejáveis. Mas, em contrapartida, quando nós agimos comandado pela emoção, pelo subconsciente, pela mente irracional, mecânica e automática, nós nos afastamos dessa condição divina, dessa condição humana. Nós perdemos o brilho e o esplendor divino e nós passamos a agir irracionalmente como se fôssemos um animal. E o melhor animal para a gente se comparar nessa hora é a besta. A besta é um moá, é um cavalo selvagem que ainda não foi domesticado. A besta, quando se desembesta, ela sai dando coice e patada para todo lado. Eu costumo dizer assim, sai da frente quem estiver na reta. Porque a besta é irracional. A besta não pensa, ela não raciocina, ela não mede consequências. Quando ela se desembesta, sai da frente, porque ela sai dando coice e patada para todo lado. Assim também é o ser humano. Quando ele age com a racionalidade, ele é como uma besta. Porque ele perde a sua capacidade racional e ele sai dando coice e patada em todo mundo que estiver na reta. Não importa quem seja, pode ser o cônjuge, pode ser os filhos, pode ser os amigos, pode ser vizinhos, pode ser colegas de trabalho, pode ser até nossos colaboradores ou as pessoas que convivemos, inclusive em ambientes religiosos. A besta, ela está em todo lugar, em todo ambiente, e todo mundo, em algum momento, age comandado pela besta. Mesmo as melhores pessoas, mesmo as pessoas mais equilibradas, mesmo as pessoas com as emoções mais treinadas, mesmo os profissionais da área, mesmo os terapeutas, psicólogos, parapsicólogos, inclusive o Battistini também tem o besta como todo mundo. O que difere a forma de cada um agir ou controlar essa besta irracional é o preparo que cada um adquiriu. As pessoas que vêm de um histórico de vida de muitas ameaças, pessoas que foram muito cobradas, pessoas que foram muito reprimidas, pessoas que foram castigadas, punidas, normalmente essas pessoas elas terão ou vão ter mais dificuldade de lidar com a sua besta e elas vão acabar agindo em prejuízo de si mesmo e de outras pessoas, às vezes prejuízos irreparáveis. Como a gente sabe, quantas pessoas, por não tomarem conta de suas bestas, estão pagando caro o preço da irracionalidade. Pessoas que estão presas e às vezes até numa prisão perpétua ou quase isso. Pessoas que carregam um sentimento de culpa pela maldade que fez. Pessoas que perderam o emprego. Pessoas que perderam seus negócios, pessoas que perderam a amizade, perderam o casamento, pessoas que perderam a vida ou tiraram a vida. Então, é só para você avaliar o preço da irracionalidade. Então, a minha sugestão é você aprofundar nesse conhecimento, treinar as suas habilidades emocionais para você conseguir administrar a sua besta interior. E por que nós comparamos o ser humano com uma besta? Porque, assim como a besta pode ser domesticada por meio de bons hábitos, por métodos de adestramentos, por exemplo, o ser humano também pode domesticar a sua besta interior com reflexão, oração, meditação, repetição. Existem muitas maneiras do ser humano controlar a sua besta, ou seja, controlar seus impulsos, esfriar suas raivas. Eu disse aqui que às vezes pagamos caro o preço da irracionalidade por não aprendermos a lidar com a nossa besta e com a besta do outro. E tem besta de todo tamanho, de todo tipo. Tem besta grande, tem besta pequena. Pequena, nossos filhinhos, nossas criancinhas. Quantas vezes eles esperneiam, fazem pirraça, teimam, gritam com a gente e a gente não entende isso e acaba confrontando com as crianças, acaba batendo. Como toda ação produz uma reação, se a nossa besta ela não está gozando de equilíbrio, se ela não está reprogramada, se ela não está domesticada, então nessas horas nós perdemos a cabeça e judiamos das nossas criancinhas, dos nossos filhos. Às vezes exageramos na dose corretiva, né? Ao invés de um tapinha no bumbum, às vezes damos um tapa no rosto, ou usamos métodos que acabam judiando da criança.
Assim também, quando nós não temos esse controle, essa administração, nós confundimos nossos cônjuges, filhos, pais, amigos, companheiros de trabalho, e nós acabamos tendo atitudes incompreensivas, né, ou incompreendidas com eles nessas horas. E depois acabamos nos arrependendo, pedindo desculpa ou pedindo perdão. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Desculpe, seu moço, foi sem querer. Meu Deus, como foi que eu fiz isso? Eu não entendo como eu fiz isso. Onde eu estava com a cabeça? Será que fui eu? Não, não fui eu. Eu acho que eu estava possuído. Ou eu acho que ele estava possuído. Não foi ele, foi o demônio. Só pode. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ou eu sou uma pessoa maravilhosa. Isso foi o demônio. Olha, dizer que foi o demônio é por não entender como a mente funciona. Ou uma forma mais fácil de se eximir da culpa. Ou de achar um culpado que não seja a gente. Porque o ser humano, ele tem dificuldade de se admitir culpado quando erra. Mas o correto é a gente admitir o erro e se livrar da culpa. Porque, como eu disse, com nossos erros, a gente também aprende, a gente também cresce. Agora, existem pessoas que elas têm dificuldades no relacionamento mais do que as outras. Isso no trabalho, isso no casamento, você pode ser uma delas, ou pode conviver com pessoas assim. Por que essas pessoas são assim? Porque o subconsciente que comanda nossas ações, ele que é responsável pela nossa sobrevivência, desde quando somos concebidos. Então, o subconsciente, ele é irracional, ele é instintivo, ele não é ético, ele não é moral. A função dele é garantir a sobrevivência. E às vezes, para garantir a sobrevivência, não dá para a decisão passar pelo âmbito da razão. Às vezes temos que agir no impulso, como forma de defesa. Depois, quando há tempo, é que a gente vai pensar, que a gente vai raciocinar e vai entender que não deveria ter agido assim, que poderia ter agido diferente, que poderia ter sido diferente. Mas aí já foi. Então resta pedir desculpa, pedir perdão. Mas para isso não ficar acontecendo com você frequentemente, aí é que entra esse conhecimento e a importância de você treinar as suas emoções. Você vai encontrar no seu convívio pessoas que soltam a besta sempre e com muita facilidade. Qualquer coisinha, a pessoa envermelha, a pessoa fica como um pimentão maduro, o sangue parece que sobe todo para a cabeça, ela perde a razão, ela perde o controle, elas agem totalmente pelo ímpeto da emoção. E você que está sendo vítima da besta desembestada, a sugestão que eu dou é não enfrentá-la, porque ela está se protegendo de alguma ameaça e ela vai atacar, porque como a gente aprendeu ao longo da vida, a melhor defesa é o ataque. A gente precisa saber que quando uma pessoa ela tem menos capacidade de controlar sua besta, quando ela é mais besta do que as outras, e às vezes até é uma besta mais perigosa do que as outras, você tem que olhar para o histórico de vida dela. Porque, como eu disse, desde pequena, né, ela tem registro no subconsciente de ameaças em relação à sua sobrevivência. Em geral, ameaças ao ser único. Porque o ser humano, ele precisa sentir-se amado, ele precisa sentir-se valorizado, ele precisa sentir-se importante, ele precisa sentir-se útil, porque ele é filho de Deus, e Deus é amor, então ele é filho do puro amor. E quando ele é concebido, ele perde esse puro amor, porque ele vem no seio de uma família que tem lá suas programações e que tem muitas carências, então ele também nasce carente. E ele passa a vida toda tentando encontrar esse amor de onde ele veio. E ele faz de tudo para se sentir amado. E não conseguindo, ele vai se sentir rejeitado. E ao sentir rejeitado, ele vai reagir, ele vai se proteger, ele vai se defender. E muitas ameaças já ocorrem na concepção, a partir do momento em que os pais não queriam aquela gravidez, ou até pensaram em abortar aquela criança que veio indesejada. Ou então, crianças que são geradas em meio a tantos conflitos conjugais, familiares, em meio a tantas violências, a tantos conflitos, inseguranças. Então, são crianças que já crescem desde cedo precisando se proteger, se defender. E o método que elas usam lá na origem da vida para se protegerem, para se defenderem, dando certo, elas vão ficar condicionadas a se defenderem sempre assim. E se foi esperneando, se foi gritando, se foi chutando, se foi xingando, se foi achucalhando, se foi teimando,
o método que ela usou lá e deu certo, ela vai usar o resto da vida. E na hora que ela se pega dominada pelas emoções, ela acaba manifestando aqueles impulsos, aqueles mecanismos de defesa. Eu vou citar um exemplo para você aqui, para ilustrar isso que eu estou falando. A minha mãe, ela ganhou um filhotinho de papagaio. Minha mãe é uma pessoa muito simples, né? Ela não tem estudo, mas ela é uma pessoa muito religiosa, mora pertinho da igreja. E ela ganhou um filhotinho de papagaio e ela preparou uma lata de margarina, essas latas de 16, 18 litros, perfurou toda, fez um ninhozinho gostoso, colocou uma alça. Para onde ela ia, ela carregava essa lata com aquele filhotinho de papagaio dentro, tratando dele, dando comidinha, dando carinho, ensinando ele a rezar, cantar, né? E esse louro cresceu muito amável, muito dócil. Ele rezava todas as orações que minha mãe rezava, ele cantava todas as músicas que ela cantava. E no dia do culto na igreja, ele posava no vitrô da igreja e lá ele acompanhava o culto, a missa. Ele repetia junto com o povo, ele cantava junto com o povo e ele era a graça da igreja. Só que esse papagaio foi roubado. Nunca mais ela viu esse papagaio, ela ficou triste. E para compensar essa tristeza, nós, irmãos, falamos assim, vamos arrumar outro papagaio para minha mãe para substituir aquele. Um dia, trabalhando na roça, eu trabalhava na roça, nessa época eu tinha ali uns 18 anos de idade, caiu um filhote de papagaio de uma árvore alta e o cachorro que estava com a gente correu lá, uns 100 metros abaixo, e começou a coar o papagaio, e o papagaio fazia assim, com as asinhas e o biquinho, sem penugem, peladinho, para se proteger, e o cachorro au, 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 e o papagaio... E foi aquela luta, uma pessoa que estava com a gente correu e conseguiu salvar o papagaio. E a gente pegou aquele filhotinho de papagaio e levou para minha mãe. E ela criou ele nas mesmas condições que ela criou o primeiro. Colocou lá naquela lata de margarina, naquele ninhozinho gostoso, levava para lá e para cá, tratava, cantava, rezava. Mas esse papagaio cresceu, nunca rezou, nunca cantou, nunca falou e era bravo. Chegava uma pessoa a 5 metros de distância, ele já fazia... E ninguém conseguia se aproximar do papagaio. Ele era bravo, inclusive, com a minha mãe. Então, por que esse segundo papagaio ele não ficou dócil como o primeiro? Porque ele já nasceu sob ameaça e ele precisou se defender. E a forma como ele se defendia daquele cachorro, ele passou a se defender ao longo da vida. Só que o papagaio não sabe diferenciar o que é ser humano do que é cachorro, do que é outras ameaças, porque o subconsciente é irracional. Quem sabe fazer isso é o consciente, só o ser humano tem. Então, quando o ser humano também perde a capacidade racional, ele é igual aquele papagaio. Ele trata marido, mulher, filho, amigo, patrão, empregado, como farinha do mesmo saco. Porque ele não distingue as pessoas amáveis dos inimigos. Ali todo mundo é inimigo e ele vai se proteger. Então, assim também acontece com nossos filhos. Os nossos filhos, quando nascem amados, planejados, quando eles são criados com carinho, uma forma dócil, eles crescem harmoniosos, eles dificilmente vão ter essas reações impulsivas. Mas quando nossos filhos, eles desde cedo, desde a concepção, eles já enfrentaram ameaças, conflitos, desavenças, eles precisaram se proteger, então eles já estão condicionados às suas defesas. E ao longo da vida, por qualquer coisa e a troco de nada, eles vão disparar o sistema de defesa e vão ser agressivos, vão ser estupim curto, vão ser pavio curto. Como acontece aquelas vezes que você não consegue se controlar, ou outras pessoas que você também sente que não conseguem se controlar. E no processo de viver, a gente não tem como conviver numa homogeneidade, porque o ser humano é heterogêneo. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua origem, cada um tem a sua cultura, cada um tem as suas programações. E quando nós estamos num ambiente coletivo, não importa se um casal, ou uma família, ou um grupo maior, uma comunidade, um povo, os ataques e as defesas estão relacionadas com a história, com a cultura, com as programações. A nossa ordem de comando para hoje é: ou eu tomo conta da minha besta, ou ela toma conta de mim. Como já falei, muitas pessoas, por não tomarem conta de suas bestas, pagam caro preço. E para você não pagar caro o preço, começa a acionar essa âncora, começa a fazer essa repetição. Sempre que você se vê sob ímpeto da emoção,
pensa nisso. Lembra do Battistini e dê essa ordem de comando. Ou eu tomo conta da minha besta, ou ela toma conta de mim. Como não vai ser nada agradável deixar a besta tomar conta de você, mandar no seu destino, é melhor que você tome conta dela e que você faça o que precisa ser feito para você domesticar a sua besta interior. Como lidar com pessoas estouradas? Essa semana uma pessoa me perguntou, me fez essa pergunta: o que fazer quando uma pessoa ela sempre estoura com a gente? A melhor maneira é você cuidar de você, você se proteger. Não adianta entrar no clima, porque toda ação produz uma reação. Se você entra no clima, né, você vai estar soltando a sua besta com ela também. Aí duas bestas fica difícil, piorou. É como dois cachorros, um correndo atrás do outro, os dois vão se enfrentar e a briga vai se alongar. Agora, se você imaginar um cachorro correndo atrás de um carro, né, ele corre, ele late, mas o carro não late, o carro não briga, então ele se cansa e ele desiste. Então, seja o carro, fica na sua, né, se afasta dali e depois que essa pessoa sair da emoção, depois que voltar à razão, aí você vai dialogar com ela. Mas na emoção nunca, porque na emoção somos bestas e besta é irracional e o ser irracional não compreende, porque compreender é uma atividade do consciente, da mente racional. Como eu disse, besta é besta, né? A gente não tem ninguém que é besta o tempo todo, né? A besta ela está associada às ameaças. Se alguém está desembestado ou com a besta desembestada, é porque está se sentindo ameaçado de alguma coisa. Quando tudo está bem na vida da pessoa, o casamento vai bem, os filhos vão bem, os familiares vão bem, o trabalho vai bem, o dinheiro no bolso está bem. Quando tudo está bem na nossa vida, dificilmente soltamos a nossa besta, porque tudo está bem, nós não estamos sob ameaça. Se alguém está sempre desembestado, é porque essa pessoa está sob ameaça em alguma coisa. Então aí você precisa identificar o que está fazendo essa pessoa se sentir ameaçada. Pode ser que seja você, alguma coisa que você fala, sua forma de se relacionar. O segredo é esse. Quando tudo está bem, a gente não vai soltar a besta. Agora, quando tudo vai mal ou começa a ir mal, a gente perde a razão. Quer ver uma pessoa sem dinheiro, por exemplo, ou devendo, e a família gasta um pouco mais do normal, ou surge algum imprevisto emergente, então aí você vai ver a pessoa soltar a besta, porque ela cai na racionalidade, ela está sob ameaça, falta dinheiro, ela não sabe como lidar com a falta de dinheiro, então ela vai ficar agressiva, estressada, ela perde a razão e qualquer coisinha faz essa pessoa estourar. Você não tem que lidar com a besta na hora que ela está desembestada, você tem que pegar essa pessoa numa hora que ela está mais racional, numa hora que ela está de bem, que está de bom humor, e nessa hora você conversa os assuntos que você quer conversar com ela.